William, uma pergunta aqui interessante, né? Eu vejo que você, como presidente do conselho onde a gente atua, na Proa, em alguns momentos você também equilibra, né? Se os conselheiros puxam demais o CEO, você Sim. segura. Sim. E agora você fez uma provocação ao contrário, né? Se não fala nada, pô, vamos falar alguma coisa aqui, Sim. vamos olhar no detalhe, Sim, né? sim. Então, para você, isso também é um benefício? Total, ele é um equilíbrio. Equilíbrio. É um equilíbrio, porque vai ter momentos que, talvez, de um olhar num chapéu de um, você vê que às vezes o dia a dia que ele está ali não reflete a realidade ou a expectativa que o conselheiro tem, né? Então você olha de um lado e fala assim, pô, não, mas peraí, calma aí. Você tem um lado que eu sei a naba que o cara tem. Exatamente, Peraí, ele já está no limite, já né? está no limite, né? A gente Não, discutiu já sobre eu isso, sei né? muito bem Lembra que é o de seguinte, vamos falar do Rogério. Olha só, isso é muito interessante. Quando o William entra na reunião e fala assim, fala, Roger, o que você tem pra gente? É que o Roger já entregou o número do mês, tá tudo bem. Quando ele fala assim, Rogério, vamos lá, vamos à reunião de conselho. O termômetro foi colocado na mesa. Não joga o poker com farinha. Verdade. O cara pegou, deu Já sacou, antes da entrada da reunião. Mas eu lembro de uma reunião da BPO que eu participei e os caras estavam apresentando uns projetos, né? E aí eu olhando aquilo, e eu não sei se o William foi olhando na câmera e eu fui ficando... E aí eu mandei pra ele, falei, William, palhaçada, né? Aí o William, desce a lenha. Porque eu falei assim, eu também não sei se é pra eu descer a lenha. O que tá acontecendo, se de repente é pra ser... Mas aí o William... Eu falei, gente, não. Palhaçada? Palhaçada? Não dá. Para de pé isso daqui que vocês estão apresentando não vale o tempo nosso dessa reunião. Nossa, mas você jogou o sapato assim. Não, mas o William queria que fosse mais porrada. Eu segurei. William, vai. Eu ainda dei uma contemporizada, mas William, vai. Aliás, eu vi uma funcionalidade que eu quero implementar em todas as empresas agora. É um plugin do Google que você coloca lá o valor do salário das pessoas, ele calcula quanto custa a hora da pessoa. E aí, tipo, você vai fazer uma reunião, ele coloca essa reunião vai custar $400. Quer fazer mesmo assim? Ou prefere mandar um e-mail? Nossa, isso é um plugin. É um plugin. Pô, conta pra gente, porque, então. Cara, é um pouco isso. A gente estava fazendo uma reunião de conselho com um monte de gente. As pessoas gastaram um tempo absurdo para fazer um plano de negócio, para dar um resultado que eu falei, esse resultado que deu não justifica essa reunião. Esquece. Abandona agora. Ou vocês engajam num negócio que vai dar um resultado relevante. Foi mesmo. Né? Foi. Mas assim, eu mandei pro William. Desce a lenha? Ele manda pau. Eu falei, desce, porque aí eu vou trazer para o papel do conselho. O conselheiro, ele tem que estar com emoção na causa. Sim. Porque senão também, claro, respeitando a empatia, porque senão é a proforma. Não é isso. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter essa... Fazendo analogia com o jovem. O jovem agora é assim, eu que escolho a empresa que eu vou trabalhar, né? Fazendo analogia para o conselho também tem que olhar para a empresa sendo parte do negócio. Se eu não defendo aquela causa, não conheço o produto... mas isso. Eu sou consultivo, eu não faço parte lá vamos dizer, eu não preciso prestar contas, não tem a ver com o financeiro. Não dá, tem que estar junto. Vocês estão sendo entrevistados, mas aí a pergunta agora vai ser para o Farias, porque só para o nosso telespectador aqui não ficar com dúvida. O conselheiro, a gente está dizendo aqui que ele não deve ser um cara contratado apenas para ir na reunião do conselho, 2 horinhas ali, 4, dependendo de cada conselho, uma vez por mês e sair com o seu cheque. Ou seja, ele tem outras atribuições para fazer ao longo do mês, previamente em relação àquela reunião. Então eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Mas tem um outro lado também perigoso, e que especialmente quando a gente vê aquele primeiro estágio do conselho de um homem só, que é o braço direito, é o mentor do dono da empresa, que ele acaba executando muitas coisas que, como conselheiro, não deveria executar. Sim. Eu queria que você fizesse um contraponto entre as duas situações. Legal. Primeiro, assim, a gente tem até um dos valores aqui da Board Academy, a atitude de dono. Eu acho que, assim, para começar, o conselheiro ele tem que ter essa atitude, né, frente a uma reunião, ele se debruçar sobre os relatórios, as informações que o CEO compartilha, ele está ligado no mercado, participar de eventos. Para quê? Para trazer... Então, essa sinalização e iluminação da rodovia da empresa para o futuro, né? Então,
tudo começa com a atitude de dono. Se ele está lá com dor de dono, ele só sente, ai, tá doendo. Não adianta. É. Né? Isso aí não vai funcionar de Sofrer jeito nenhum. junto. Sofrer junto não funciona isso, né? Então, eu acredito que, assim, partindo com esse conceito, eu acho que a gente já está bem avançado. Segundo, ele tem que ter bom senso, né? Porque, assim, eu já participei de algumas reuniões como CEO e como conselheiro, e isso é uma história muito interessante, eu estava contando de manhã aqui para o time, que é o seguinte, né? Se colocar no lugar do CEO também, porque ele já tem coisa pra cacete para carregar, né, William? É o que eu falei do equilíbrio Então, assim, ali. eu me lembro muito bem que eu estava numa reunião de conselho como CEO, tinham 6 conselheiros, e aí um conselheiro, olha só que coisa interessante, me chamou do canto e falou assim, Farias, eu vejo que toda reunião que você vem aqui, você anota tudo, pô, legal, tal, mas por que você não faz as atividades que você anota? Ele falou para mim. Dando uma dura nele. Me dando uma pressão ali, né? Eu falei, olha, eu olhei para ele assim e falei, olha, eu só faço aquilo que eu acredito, porque minha agenda é repleta, é intensa, e aquilo que realmente vai trazer resultado com baixo investimento eu coloco em prática. Aquilo que não vai trazer eu não coloco em prática. E foi claro e direto. Porque assim, a gente tem que se colocar no lugar do CEO. Não é fácil, gente. Não. É o cara que carrega a empresa, ele está lá na venda, ele está lá na entrega, né? E a gente sabe disso Sim. em relação ao Rogério lá, né? Às vezes eu falo, pô, olha o que o cara está fazendo. Sim. E o nosso papel é desafiar, não tem jeito. Em uma reunião lá eu falei, Rogério, o que a gente vai fazer para dobrar a empresa? Aí ficou assim, né? Então, assim, também ao mesmo tempo que a gente tem que se colocar é desafiar para não aceitar qualquer coisa que vem. Sim. Porque senão é o seguinte, eu costumo dizer, o CEO, bom CEO, o CEO inteligente, ele conduz o conselho, ele não é conduzido, né? Então ele traz as propostas, ele fomenta de informação e conhecimento, ele não espera o tempo todo ficar sendo puxado. Ele não mura e sendo bombardeado pelo Se ele conselheiro. fizer isso, Eu vou ter uma questão sobre isso na sequência. se ele fizer isso, se ele não conduzir, né? Aí você fala, não, mas não é o papel do conselho conduzir? Também é. Mas se o CEO tem esse passo importante, certamente ele vai ser mais efetivo na entrega dele e levando a empresa para o futuro. E voltando a falar do mentor, né, que você falou, A questão da execução, né? O risco do conselheiro entrar na execução, porque o Pedro falou muito bem que saiu de uma reunião com algo na cabeça e fora do, teoricamente, horário de trabalho dele Sim. como conselheiro, ele está atuando, ele está ajudando a empresa. Qual que é a diferença disso e executar uma atividade da empresa? Bom, executar definitivamente não, eu não recomendo fazer isso, mas esse é o novo papel do conselheiro, de abrir portas e alianças e trazer solução para dentro do conselho, né? Então, assim, por exemplo, o Pedro deu um exemplo agora que ele, fora da reunião, fora da empresa, ele está pensando em como destravar ou ajudar algum desafio que tem lá na empresa. Que responde o que você falou de ser parte da empresa. Sim. Ele não é só um coadjuvante. Não. Ele é parte. Atitude, né? Então, assim, cada vez mais eu vejo que os bons conselheiros são aqueles que trazem alianças, soluções, se conectam com outros cenários, outros segmentos para ajudar a empresa onde ele está atuando como conselheiro. E não só ir lá para tomar café, bater papo, ou mesmo no online e ficar ali ouvindo o tempo todo, porque isso não vai funcionar, né? Desafiar o CEO, sim, mas também trazer soluções e aliança, principalmente. Eu acho que essa questão do desafiar o CEO, né, que tem essa questão desse evento que foi mais enérgico lá, tipo, uma coisa é o William chegar, ele como acionista da empresa, como presidente da holding, do conselho, chegar e falar assim, poxa, isso que vocês estão fazendo não está do agrado. O cara fala, óbvio que está do agrado, né? Ele não está aqui executando e ele que ganha o dinheiro. Isso. Então, tem uma coisa assim, aí quando vem alguém de fora e olha e fala, não, isso não dá. Não faz sentido? Não faz sentido. Então, quer dizer assim, não é uma... Não é nem falar que tem um conflito de interesse, porque não tem nenhum, Não, né? Tá não. todo alinhado, Mas a empresa isenta, para isso. né? Mas traz uma perspectiva. Não é o William que é chato, que é bravo, que é ganancioso. O dono não vai é isso. sempre puxar, não é O isso. dono vai sempre puxar. Não é isso. É que, gente, para ser um ambiente legal de trabalhar e produtivo para todo mundo, inclusive para o seu bônus e tal, gaste tempo estrategicamente, né? Foi a mensagem bonita e fácil de dizer seria essa. Agora, no momento, tinha que ser uma mensagem mais enérgica.